Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 8 de outubro. Gente, tá acabando o ano, de novo. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando as leituras do canal comigo. Se vocês têm o livro, por favor, acompanhe a leitura com o seu livro na mão. É uma experiência totalmente diferente. Bom, hoje vamos começar uma nova coleção, a coleção A Pedra da Luz. Vamos começar hoje o livro 1, óbvio, Néfer, o Silencioso, e já vou adiantar, eu não sei se a pronúncia correta é Néfer ou Nefer. Vou ler Néfer, e se algum de vocês aí souber que a pronúncia está errada, por favor me avisa que eu corrijo, ok? Eu não tenho problema nenhum em fazer correções quando vocês me mandam essa orientação, certo? Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a leitura. Deixem o seu like, deixem o seu comentário. É uma honra e um prazer ter a companhia de vocês aqui. E eu quero sim que o nosso canal cresça, porque durante a leitura do último livro da coleção Ramsés, eu recebi mensagens de pessoas que têm deficiência auditiva e eu fiquei muito emocionada em saber que a minha leitura está chegando a essas pessoas. Então, por favor, compartilhem, curtam e comentem nesse vídeo para que mais pessoas consigam receber a leitura dessa história, que é tão envolvente, um romance, outra coleção de romances, né? Desse autor que é espetacular. Para mim, ele é espetacular. Ele faz com que a se sinta no Egito. Então, já falei bastante, né? Vamos começar. Como a gente está começando o livro hoje, eu vou começar daquele mesmo jeitinho. Vou fazer a leitura de capa, de orelha e contracapa, ok? Vamos começar? A Pedra da Luz. Volume 1, Néfer, o Silencioso. Autor, Christian Jack. Editora, Bertrand Brasil. Leitura da contracapa. Durante 5 séculos, de 1550 a 1070 a.C., uma confraria composta de sacerdotes e artesãos ao mesmo tempo formava uma verdadeira elite que dependia diretamente do faraó. Unindo o espiritual à habilidade manual, esses homens e mulheres iniciados criaram maravilhas cuja força mágica se perpetua até hoje, tocando os nossos corações. Interditada aos profanos, essa comunidade estava localizada no Alto Egito e tinha um nome fora do comum, o Lugar da Verdade. Lá, a deusa Maat revelava-se na exatidão e na harmonia criada por seus servos. Sua missão primordial: construir as moradas eternas dos faraós no Vale dos Reis. A Pedra da Luz é a série em 4 volumes na qual Christian Jack ressuscita seres excepcionais, suas aventuras, sua vida cotidiana, sua busca pelo belo e pela espiritualidade. Próximos volumes: A Mulher Sábia, Paneb o Ardoroso, O Lugar da Verdade. Fim da leitura de contracapa. Leitura da orelha. Numa cidade cercada por altos muros, alguns iniciados guardam os mais preciosos segredos do Antigo Egito. O mais fabuloso de todos, a Pedra da Luz. Neste local, chamado de Lugar da Verdade, em egípcio, Set Ma'at, dinastias de artistas e artesãos têm uma missão primordial: preparar as moradas da eternidade para os faraós. São homens e mulheres iniciados e devotados ao silêncio iniciático,
que trabalham incessantemente para homenagear os deuses e os faraós. No primeiro volume desta série, Néfer o Silencioso, Ramsés, em seus últimos anos de reinado, aguarda a finalização da construção de sua morada eterna. Merri, oficial tebano ambicioso, está obcecado pelo segredo que acabou de descobrir. Ao espionar o povoado incrustado no deserto, ele mata um dos guardas e consegue ver um sacerdote saindo do templo com uma pedra que concentra em si o segredo da luz. Maravilhado por essa visão inesperada, ele decide consagrar sua vida à descoberta deste segredo monumental, para tornar-se o mais importante ser vivo do Egito. Entre os iniciados vive Néfer, que todos chamam o Silencioso. Filho adotivo de um dos mestres mais idosos do povoado, ele não consegue ouvir o chamado dos deuses. Decide então correr o mundo em busca de uma revelação de sua verdade interior. Nesta procura, descobrirá o amor incondicional por Clara e terá sua vida salva por Paneb, o Ardoroso, cujo único sonho é pertencer ao clã dos artesãos e viver no lugar da verdade. Do lado de fora das muralhas, Merri trama um acidente fatal para encurtar o reinado de Ramsés. Conseguirão Néfer, Clara e Paneb impedir o complô armado contra o faraó? Esta é a história que Christian Jacques nos contará, usando como cenário um Egito ao mesmo tempo doce e familiar, mas essencialmente desconhecido. Christian Jacques nasceu em Paris em 1947. Egiptólogo renomado, é doutor em estudos egípcios pela Sorbonne. Em 1995, lançou a série Ramsés, em 5 volumes, que o consagrou definitivamente na carreira literária. Publicada em 25 países, esta série já vendeu mais de 11 milhões de exemplares, quando da publicação desta edição de A Pedra da Luz, no ano de 2000. Prefácio. O mundo inteiro admira as obras-primas da arte egípcia, sejam elas as pirâmides, os templos, as tumbas, as esculturas ou as pinturas. Mas quem criou essas maravilhas cuja força espiritual e mágica nos toca o coração? Não foram, de forma alguma, as hordas de escravos com a exploração de mão de obra, e sim as confrarias, cujos membros, em número restrito, eram sacerdotes e artesãos, ao mesmo tempo. Unindo o espiritual com a habilidade manual, eles formavam uma verdadeira elite que dependia diretamente do faraó. Por sorte, possuímos uma abundante documentação sobre uma dessas confrarias, que durante uns 5 séculos, de 1550 a 1070 a.C., viveu num pequeno povoado do Alto Egito, interditada aos profanos. Esse povoado tinha um nome fora do comum, o Lugar da Verdade, em egípcio, Set Maat, ou seja, o lugar onde a deusa Maat se revelava na retidão, na exatidão e na harmonia das obras que várias gerações de servos do Lugar da Verdade executaram. Plantado no deserto, não muito longe da civilização, o povoado era cercado por altos muros. Possuía tribunal, templo e necrópole próprios. Os artesãos viviam em família e gozavam de um status privilegiado devido à importância da sua missão principal: criar as moradas eternas dos faraós no Vale dos Reis. Ainda hoje, encontramos vestígios do Lugar da Verdade quando visitamos a localidade de Deir el-Medine, na margem oeste de Tebas. As partes baixas das casas estão intactas e pode-se andar pelas ruelas que foram percorridas pelos mestres de obras, pintores
escultores e sacerdotisas da deusa Hathor. Santuários, locais de reunião da confraria e tumbas admiravelmente decoradas indicam o caráter sagrado do lugar, que possuía inclusive reservatórios de água, celeiros, ateliês e até uma escola. Procurei ressuscitar esses seres excepcionais, suas aventuras, sua vida cotidiana, sua busca pelo belo e da espiritualidade, num mundo que às vezes mostrava-se hostil e invejoso. Proteger o lugar da verdade nem sempre foi muito fácil, pois não faltaram emboscadas as mais variadas, sobretudo no período agitado em que se desenrola essa narrativa. Este romance é dedicado a todos os artesãos do lugar da verdade, depositários dos segredos da morada do ouro e que conseguiram transmiti-los em suas obras. Fim do prefácio. Prólogo. Por volta da meia-noite, 9 artesãos, guiados pelo chefe da equipe, saíram do lugar da verdade e começaram a subir por um estreito caminho que a lua cheia iluminava. Escondido atrás de um bloco de calcário, no alto de uma colina que dominava o lugar da verdade, o povoado dos construtores do faraó, instalado no deserto e cercado de muros para preservar seus segredos, Merry conteve um grito de alegria. Há muitos meses, o tenente da divisão de carros de guerra tentava reunir informações sobre a confraria, encarregada de escavar e ornamentar as tumbas do Vale dos Reis e das Rainhas. Porém, ninguém sabia nada, com exceção de Ramsés, o Grande, protetor do lugar da verdade, onde mestres de obras, talhadores de pedras, escultores e pintores eram iniciados nas funções essenciais à sobrevivência do Estado. O povoado dos artesãos tinha seu próprio governo, sua própria justiça e dependia diretamente do rei e do primeiro-ministro, o vizir. A única preocupação de Merry deveria ser a carreira militar que se prenunciava brilhante. Mas como esquecer que pedira sua admissão na confraria e que sua candidatura fora rejeitada? Não se podia escarnecer assim de um nobre da sua posição. Despeitado, Merry se erigira para a arma de elite, a divisão de carros de guerra, onde por seu talento distinguira-se de maneira especial. Por essa razão, não tardaria a ocupar uma posição importante na hierarquia. Seu coração estava cheio de ódio, um ódio que crescia a cada dia e que era dirigido a essa maldita confraria que o humilhara e cuja existência impedia-o de alcançar a felicidade completa. Por isso, o oficial tomara uma decisão. Descobriria todos os segredos do lugar da verdade e os usaria a seu favor, ou destruiria essa ilhota aparentemente inacessível e tão orgulhosa dos seus privilégios. Para consegui-lo, Merry não podia dar nenhum passo em falso, nem despertar qualquer suspeita. Contudo, nos últimos dias, haviam-lhe surgido algumas dúvidas. Os servos do lugar da verdade, segundo o nome oficial, não seriam apenas desprezíveis fanfarrões cujos pretensos poderes não passavam de miragens e de ilusões? E será que o Vale dos Reis, tão bem vigiado, guardaria algo mais, além de cadáveres de monarcas, estáticos na imobilidade da morte? Ao esconder-se nas colinas que dominavam o povoado proibido, Merry esperava surpreender os ritos de que ninguém falava. Até então, a decepção fora proporcional aos esforços despendidos. Mas nessa noite, finalmente, o acontecimento tão esperado. Os 10 homens, em fila indiana, subiram pela crista da colina, a oeste, e caminharam lentamente ao longo da falésia até o desfiladeiro onde haviam sido construídos abrigos de pedra, que eles ocupavam em certos períodos do ano. Dali,
só precisavam seguir pelo caminho que descia para o Vale dos Reis. No auge da excitação, o tenente da divisão de carros de guerra cuidava para não deslocar nenhum pedrisco e trair assim sua presença. Mesmo conhecendo a localização dos postos de observação ocupados pelos guardas encarregados de garantir a segurança do Vale Proibido, Merry ainda assim arriscava a vida. Armados com um arco, os cérberos tinham ordem de atirar em qualquer coisa estranha sem qualquer aviso. Na entrada desse lugar sagrado onde, desde o início do novo império, repousavam as múmias dos faraós, os guardas afastaram-se para dar passagem aos 10 servos do lugar da verdade. Com o coração acelerado, Merry escalou uma íngreme vertente, de onde podia ver sem ser visto. Deitado numa rocha plana, não perdia nada do incrível espetáculo. O chefe de equipe afastou-se do grupo e depositou no chão, em frente à entrada da tumba de Ramsés o Grande, o fardo que carregara desde a saída do povoado. Em seguida, tirou o véu branco que o cobria. Uma pedra. Uma simples pedra talhada em forma de cubo. Dela brotou uma luz tão forte que iluminou todo o grandioso pórtico da morada eterna do faraó reinante. O sol brilhava em plena noite. As trevas haviam desaparecido. Os 10 artesãos ficaram recolhidos por um longo tempo diante da pedra. Em seguida, o chefe de equipe ergueu-a enquanto 2 de seus subordinados abriam a porta da tumba. Ele entrou na frente, seguido dos outros artesãos, e o cortejo penetrou nas profundezas do monumento iluminado pela pedra. Merry ficou em estado de choque por alguns minutos. Não havia sonhado. A confraria possuía muitos tesouros fabulosos, conhecia o segredo da luz, e ele vira a pedra de onde provinha a luz, uma pedra que não era nem ilusão, nem lenda. Seres humanos e não deuses haviam sido capazes de talhá-la e sabiam como usá-la. E o que era feito das pilhas de ouro produzidas nos laboratórios, segundo os persistentes boatos? Horizontes nunca imaginados abriam-se diante do tenente da divisão de carros de guerra. Agora ele sabia que a prodigiosa fortuna de Ramsés o Grande estava ali, no lugar da verdade. É por isso que a confraria vivia afastada do mundo, escondida atrás dos muros do povoado. O que faz aqui, amigo? Merry virou lentamente, deparando-se com um guarda núbio armado de uma clava e de um punhal. Eu me perdi. Esta zona é proibida, declarou o guarda negro. Qual é seu nome? Pertenço à guarda particular do rei e estou em missão especial, afirmou Merry com atrevimento. Não fui avisado sobre isso. É normal. Ninguém deveria ser informado. E por quê? Porque devo verificar se as regras de segurança estão sendo aplicadas com o rigor necessário para que nenhum intruso penetre no Vale dos Reis. Congratulações, guarda. Acabou de provar que o dispositivo em vigor é eficaz. O núbio estava perplexo. Mesmo assim, o chefe devia ter me prevenido. Você não entende que não era possível? Vamos juntos ver o chefe. Não posso deixá-lo partir assim. Seu trabalho é perfeito. Sob o brilho da lua cheia, o sorriso conciliador de Merry tranquilizou o núbio, que enfiou o bastão no cinto. Tão rápido quanto uma serpente do deserto, o tenente da divisão de carros de guerra atacou com violência, atingindo o guarda no meio do peito. O infeliz cambaleou para trás e despencou pela encosta até uma plataforma que se projetava sobre o vale. Arriscando-se a quebrar o pescoço, Merry foi até ele e constatou que, apesar de uma profunda ferida na têmpora, o guarda ainda vivia. Sem dar atenção ao olhar suplicante da vítima,
desferiu o último golpe com uma pedra pontuda, quebrando-lhe a cabeça. Friamente, o assassino o aguardou por um longo tempo. Depois de ter certeza de que não fora notado, Merry subiu ao topo da colina com movimentos cuidadosos. Redobrando as precauções, afastou-se do lugar proibido. Por causa dessa noite maravilhosa, ele só tinha um pensamento: desvendar o mistério do lugar da verdade. Como conseguir sozinho? Já que não podia entrar no povoado, necessitava encontrar um meio de obter informações confiáveis. O homicida via um futuro brilhante pela frente. Os segredos e os tesouros da confraria seriam seus. Só seus. Fim do prólogo. Capítulo 1. Arar a terra logo depois da inundação, semear, ceifar e colher, encher os celeiros, preocupar-se com os gafanhotos, roedores e hipopótamos que devastavam as culturas, irrigar, fazer a manutenção das ferramentas, trançar cordas durante a noite em vez de dormir, vigiar os rebanhos e os animais de tração, preocupar-se constantemente com suas terras e não pensar em outra coisa além da qualidade do trigo e da boa saúde das vacas. Ardoroso não suportava mais essa vida monótona. Sentado à sombra de um sicômoro, na divisa entre as plantações e o deserto, o rapaz não podia cochilar e gozar o merecido repouso antes de ir ao pasto que pertencia à família para cuidar dos bois. Com 16 anos, Ardoroso, que media 1,90 m e tinha a estatura de um colosso, não queria levar a vida de um camponês como seu pai, seu avô e seu bisavô. Diariamente ele vinha a esse lugar tranquilo e com um pequeno pedaço de madeira que ele mesmo talhara, desenhava animais na areia. Desenhar. É isso que gostaria de fazer durante horas, e depois usar as cores para dar vida a um burro, a um cachorro e a 1000 outras criaturas. Ardoroso era muito observador. Sua visão entrava pelo coração, que em seguida dava ordens à sua mão para agir com total liberdade e traçar os contornos de uma imagem mais viva do que a realidade cotidiana. O rapaz precisava de papiro, estiletes, pigmentos, mas o pai era agricultor e não o levara a sério quando o adolescente fizera suas exigências. Só havia um lugar, um único lugar onde Ardoroso poderia obter o que desejava, o lugar da verdade. Ninguém sabia nada do que se passava no interior das muralhas do povoado, mas ali estavam reunidas os maiores pintores e desenhistas do reino, encarregados de ornamentar a tumba do faraó. Não havia possibilidade de um filho de camponês entrar nessa confraria fabulosa. Mesmo assim, o rapaz não conseguia deixar de pensar na felicidade daqueles que se podiam consagrar totalmente à vocação, esquecendo-se das mesquinharias do cotidiano. E então, Ardoroso, está se divertindo? Aquele que se exprimia nesse tom irônico chamava-se Rústico e tinha uns 20 anos. Grande, musculoso, vestia apenas uma tanga de junco trançado. Ao seu lado estava o irmão menor, Jarrete Grosso, de sorriso estúpido. Com 15 anos, pesava 10 quilos a mais que o irmão por causa dos inúmeros bolos que devorava diariamente. Vocês dois deixem-me sossegado. Este lugar não é seu. Temos o direito de vir aqui. Não quero ver vocês. Nós sim. E você tem de se explicar. Explicar o quê? Como se não soubesse. Onde esteve a noite passada? Você por acaso é da polícia? Nati. Esse nome lhe diz alguma coisa? Ardoroso sorriu. Uma excelente lembrança. Rústico deu um passo na direção de Ardoroso. Seu desgraçado, essa moça vai se casar comigo, e na noite passada você ousou. Foi ela que veio procurar-me.
Mentira! Ardoroso levantou-se. Não permito que me chamem de mentiroso. Por sua causa não me casarei com uma virgem. E daí? Se Nati tiver um pouco de inteligência, não se casará com você. Rústico e Jarrete grosso exibiram um chicote de couro. Era uma arma simples, mas perigosa. Vamos parar por aqui, propôs Ardoroso. Nati e eu passamos juntos momentos agradáveis. Na verdade, faz parte da natureza. Para deixá-lo satisfeito, prometo não voltar a vê-la. E para ser franco, não sentirei falta dela. Vamos deixá-lo desfigurado, anunciou o rústico. Com a nova cara, nunca mais seduzirá uma moça. Não me incomodaria em dar um corretivo em 2 imbecis, mas está quente e prefiro continuar a minha cesta. Jarrete grosso avançou para cima de Ardoroso, com o braço direito erguido. Inesperadamente, o alvo desapareceu da sua frente e ele foi levantado, projetado no ar e jogado de cabeça no tronco do sicômoro. Aniquilado, não se mexeu mais. Saindo da sua estupefação, Rústico reagiu. Chicoteando o ar, tentou dilacerar o rosto de Ardoroso, mas o jovem colosso segurou-lhe o braço, impedindo o movimento. Um estalido sinistro pôs fim àquela curta luta. Com o ombro deslocado, Rústico soltou o chicote e foi embora gritando. Nem uma gota de suor perlara a fronte de Ardoroso. Acostumado a lutar desde os 5 anos, apanhara muito antes de aprender os golpes decisivos. Conhecendo a própria força, não provocava briga, mas nunca recuava. A vida era impiedosa e ele também. A ideia de passar a tarde no pasto e voltar obedientemente para casa, levando o leite e a madeira seca, provocou náuseas em Ardoroso. O amanhã se pronunciava pior do que hoje, mais sem graça, mais tedioso, e o rapaz estava cada vez mais desanimado, como se o sangue escoasse lentamente pelas veias. Que importância tinha para ele a pequena propriedade agrícola da família? Seu pai só pensava no trigo maduro e nas vacas de leite. Os vizinhos invejavam seu êxito. As moças enxergavam Ardoroso como um herdeiro satisfeito, que, graças à força física, dobraria a produção e ficaria rico. Sonhavam em se casar com um camponês afortunado a quem numerosos rebentos assegurariam uma velhice tranquila. Milhares de pessoas ficariam satisfeitas com esse destino, mas não Ardoroso. Ao contrário, parecia-lhe mais sufocante do que os muros de uma prisão. Esquecendo os bovídeos que sobreviveriam sem ele, o rapaz caminhou pelo deserto sem tirar os olhos do cume do morro que dominava a margem ocidental do outro lado de Tebas. A riquíssima localidade do deus Amon, onde havia sido construída a cidade santa de Karnak, povoada de inúmeros santuários. Na margem oeste estavam os vales dos reis, das rainhas e dos nobres que abrigavam as moradas eternas desses ilustres personagens, e também os templos de milhões de anos dos faraós, entre eles o Ramessão de Ramsés o Grande. Os artesãos do lugar da verdade haviam criado essas maravilhas. Não se dizia que eles trabalhavam de mãos dadas com os deuses e que eram por eles protegidos? Tanto no coração secreto de Karnak como no oratório mais modesto, as divindades falavam. Porém, quem compreendia verdadeiramente as suas mensagens? Ardoroso interpretava o mundo desenhando na areia, mas faltava-lhe muitos conhecimentos para progredir. Ele não aceitava essa injustiça. Porque a deusa oculta no topo do ocidente falava com os artesãos do lugar da verdade? E por que permanecia muda quando ele lhe implorava para responder ao seu apelo? A montanha, subjugada pelo sol,
abandonava-o na solidão, e não seriam as jovens amantes ávidas de prazer que compreendiam as suas aspirações. Para se vingar, gravou o contorno da montanha na areia com toda a precisão de que era capaz. Depois apagou-o raivosamente com o pé, como se destruísse essa deusa muda e ao mesmo tempo sua insatisfação. Porém, o topo do ocidente continuou intacto, grandioso e impenetrável, e apesar dessa força, Ardoroso sentiu-se insignificante. Não, isso não podia continuar. Desta vez, seu pai haveria de escutá-lo. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Originário da longínqua Núbia, Sobek entrara para a polícia aos 17 anos. Grande, atlético, excelente no manejo da clava, o negro de porte imponente havia sido notado por seus superiores. Um estágio na polícia do deserto permitira-lhe comprovar suas qualidades, pois havia prendido nada menos do que 20 beduínos, 3 deles particularmente perigosos, especialistas em atacar caravanas. A promoção de Sobek havia sido rápida. Aos 23 anos, fora nomeado chefe das forças de segurança encarregadas de proteger o lugar da verdade. Na realidade, o posto não era nada cobiçado em razão das responsabilidades que pesavam sobre o titular, que não podia cometer erros. Nenhum profano devia entrar no Vale dos Reis. Nenhum curioso devia perturbar a serenidade do povoado dos artesãos. Cabia a Sobek evitar qualquer incidente, sob pena de ser imediatamente punido pelo vizir. O núbio ocupava uma pequena sala situada num dos fortins que impediam o acesso ao lugar da verdade. Embora soubesse ler e escrever, não gostava de cuidar da papelada e da classificação dos relatórios, e deixava essa tarefa para seus subordinados. Uma mesa baixa e 3 banquetas compunham o mobiliário indispensável fornecido pela administração, que garantia a limpeza e a manutenção do lugar. Sobek passava a maior parte do tempo em seu posto, percorrendo as colinas que dominavam os lugares proibidos, mesmo com sol forte. Conhecia todos os caminhos, todas as saliências, todas as encostas, e explorava-os continuamente. Qualquer um que fosse surpreendido em situação irregular era preso e interrogado sem nenhuma condescendência, e, em seguida, transferido para a margem leste, onde o tribunal do vizir decretava uma severa condenação. A partir das 7 horas da manhã, o núbio recebia os guardas que haviam ficado de sentinela à noite. À pergunta, nada a assinalar? Eles respondiam, nada, chefe, e iam dormir. Porém, naquela manhã, a primeira sentinela não conseguiu disfarçar sua perturbação. Há um problema, chefe. Explique-se. Um dos homens foi morto essa noite. Uma agressão? Inquietou-se Sobek. Certamente não. Do contrário, teríamos localizado o culpado. O senhor quer ver o cadáver? Sobek saiu da sala para examinar os despojos do infeliz. Cabeça quebrada. Ferida na têmpora, constatou. Depois de uma queda dessas, não é nada surpreendente. Avaliou a sentinela. Era sua primeira noite de guarda e ele não conhecia bem o terreno. Escorregou no cascalho e despencou pela encosta. Não é a primeira vez que isso acontece, não será a última. Sobek interrogou as outras sentinelas. Nenhum deles havia notado a presença de um intruso. Evidentemente, tratava-se de um horrível acidente.
O que faz aqui, ardoroso? Devia estar no pasto. Acabou, pai. O que quer dizer? Não serei seu sucessor. Sentado numa esteira, o fazendeiro pusera diante de si as fibras de papiro com as quais fabricava uma corda. Incrédulo, levantou os olhos na direção do filho. Você ficou louco? Ser camponês aborrece-me. Você já disse isso mais de 100 vezes. Não pode se passar todo o tempo em divertimentos. Essas suas ideias estranhas nunca me ocorreram. Contentei-me em trabalhar duro para alimentar a família. Fiz sua mãe feliz, criei 4 filhos, suas 3 irmãs e você, e tornei-me proprietário dessa fazenda e de um grande terreno. Não é um belo resultado? Se eu morrer, você não passará necessidade e vai me agradecer pelo resto da vida. Sabe que o ano foi excelente e que os céus estão favoráveis? A colheita será abundante e não pagaremos muitos impostos, pois o fisco concedeu-me algumas facilidades. Você não está pensando em destruir tudo isso, está? Quero construir a minha vida. Esqueça as frases de impacto. Você acha que as vacas se alimentam disso? Elas pastarão sem mim, e não será difícil encontrar alguém que me substitua. A angústia fez a voz do fazendeiro vacilar. Que é que está acontecendo com você, ardoroso? Quero desenhar e pintar. Mas você é um camponês, filho de camponês? Por que procurar o impossível? Porque é meu destino. Preste atenção, meu filho. Um fogo mau arde em você. Se não o apagar, ele destruirá você. Ardoroso sorriu com tristeza. Está enganado, meu pai. O fazendeiro agarrou uma cebola e mordeu-a. O que deseja realmente? Entrar para a confraria do lugar da verdade. Você ficou louco, ardoroso. Acha que sou incapaz? Incapaz, não sei de nada. Mesmo assim, é loucura. Você não tem a menor ideia da existência horrível desses artesãos. Eles vivem em segredo, privados de liberdade, obrigados a obedecer a superiores impiedosos. Os talhadores de pedra têm os braços alquebrados pela fadiga, as pernas e as costas doloridas, morrem de esgotamento. E o que dizer dos escultores? Manejar o cinzel é muito mais cansativo do que cavar o solo com a enxada. Também trabalham durante a noite, à luz dos candeeiros e nunca têm um só dia de descanso. Você parece estar bem informado sobre o lugar da verdade, pai. É o que contam. Por que não acreditar? Porque todo boato é sempre falso. Não cabe ao meu filho dar-me lição de moral. Escute meus conselhos e você se dará bem. Com seu caráter difícil, como vai suportar um regulamento? Revoltar-se-ia no primeiro dia. Seja um camponês como eu, como seus ancestrais, e será feliz. Com a idade vai acalmar-se e acabará rindo da revolta de adolescente. Você não me compreende, pai. É inútil continuar essa conversa. O fazendeiro atirou longe a cebola. Agora basta. Você é meu filho e deve-me obediência. Adeus. Ardoroso deu as costas ao pai, que se apoderou de um cabo de ferramenta de madeira e bateu-lhe nas costas. O rapaz virou-se lentamente. O que o fazendeiro viu nos olhos do jovem colosso aterrorizou-o e ele recuou até a parede. Uma mulher baixa e enrugada surgiu do depósito onde se escondera e agarrou-se ao braço direito do filho. Não agrida seu pai, eu lhe suplico. Ardoroso beijou-a na fronte. Você também, mãe. Nunca me compreendeu, mas gosto de você. Fique certa. Vou embora
e não voltarei. Se sair dessa casa, será deserdado, preveniu-o o pai. Está no seu direito. Você acabará na miséria. Pouco me importa. Ao transpor os limites da casa, Ardoroso soube que nunca mais voltaria. Seguindo pelo caminho que ladeava um campo de trigo, o rapaz respirou profundamente. Um mundo novo abria-se diante dele. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Ardoroso saiu da zona cultivada e dirigiu-se ao lugar da verdade. O calor do sol e a aridez do deserto não o assustavam. O rapaz tinha certeza do que fazia. Se batesse na porta do povoado, talvez ela se abrisse. Nesse fim de tarde, não havia ninguém no caminho batido pelos cascos dos burros que diariamente levavam para a confraria água, alimentos e tudo mais de que ela precisava para trabalhar longe dos olhos e dos ouvidos. Ardoroso amava o deserto, apreciava seu poder implacável, sentia a alma desse lugar vibrar em uníssono com a sua e podia caminhar por ele dias inteiros sem se cansar, saboreando o contato dos pés descalços com a areia quente. Porém, desta vez, o rapaz não foi muito longe. O primeiro dos 5 fortins que protegiam o lugar da verdade barrou-lhe o caminho. Como Ardoroso notara que os sentinelas não lhe tiravam os olhos de cima, foi direto para a barreira. Seria melhor enfrentar os guardas e saber o que podia esperar. 2 arqueiros saíram do pequeno forte. Ardoroso continuou a avançar, com o braço ao longo do corpo, para mostrar que não estava armado. Alto! O rapaz imobilizou-se. O mais velho dos 2 arqueiros, um núbio, veio na sua direção. O outro colocou-se de lado e distendeu o arco, apontando-lhe a arma. Quem é você? Eu me chamo Ardoroso e quero pedir ajuda à confraria do lugar da verdade. Tem um salvo-conduto? Não. Quem o recomendou? Ninguém. Está zombando de mim, rapaz? Sei desenhar e quero trabalhar no lugar da verdade. Essa zona é proibida, você devia saber. Quero encontrar-me com um mestre artesão e provar-lhe minhas qualificações. Sigo ordens. Se você não se retirar imediatamente, eu o prenderei por desacato à força pública. Não tenho más intenções. Permita-me tentar a sorte. Retire-se. Ardoroso deu uma olhada nas colinas em volta. Não pense em penetrar por ali, advertiu o arqueiro núbio. Você seria morto. Ardoroso poderia derrubar o policial com um soco, atirar-se ao chão para evitar a flecha do outro e depois tentar forçar a passagem. Mas quantos arqueiros precisaria afastar para chegar à porta do povoado? Despeitado, pegou o caminho de volta. Quando saiu do campo de visão dos sentinelas, sentou-se numa rocha, decidido a observar o que acontecia nesse caminho. Assim, certamente teria alguma ideia de como conseguir o que queria. A mãe de Ardoroso chorou por muitas horas, sem que as filhas conseguissem consolá-la. O pai foi obrigado a contratar 3 jovens camponeses para substituir o jovem colosso. Furioso, sem poder aplacar a raiva que sentia do filho indigno, compareceu perante o escrivão público para ditar-lhe uma carta dirigida ao escritório do vizir, comunicando sua decisão em termos implacáveis e definitivos. O fazendeiro decretou, como permitia a lei, que deserdava Ardoroso e que todos os bens dele iriam para a esposa, que os usaria de acordo com a sua conveniência. Se ela morresse antes dele, as 3 filhas seriam as herdeiras
recebendo partes iguais. Contudo, esse dispositivo testamentário não bastava para o fazendeiro desdenhado e humilhado. Ardoroso enlouquecera e cabia a ele fazê-lo voltar à razão. Não existia melhor forma do que a coerção exercida por uma autoridade incontestável. Por isso, o pai do rebelde apresentou-se ao responsável pela corvéia, um escriba esmiuçador, desbocado e cada vez mais ranzinza. Titular de um posto difícil e pouco gratificante, armava intrigas em vão, tentando obter uma promoção para trabalhar na cidade, na margem leste. Nos meses que precediam a inundação, ele era encarregado de contratar pessoal para limpar os canais e reparar os diques, pagando o mínimo possível. Como os voluntários estavam ficando raros, foi preciso decretar a corvéia obrigatória e convencer os senhores das propriedades a ceder-lhes alguns empregados agrícolas, cuja ausência era compensada por uma diminuição dos impostos. As discussões eram longas, difíceis e cansativas. Por isso, quando o escriba viu o pai de Ardoroso entrar no escritório, ficou esperando pela cantilena de lamentações, que seriam rejeitadas como de costume. Não vim importunar, afirmou o fazendeiro, e sim pedir ajuda. Fora de questão, retorquiu o funcionário. Lei é lei e não posso conceder-lhe privilégios, embora nos conheçamos há muitos anos. Se um único proprietário de terras começar a negar a característica obrigatória da corvéia, os benefícios da cheia se perderão e o Egito ficará arruinado. Não vou fazer nenhuma contestação. Desejo falar-lhe sobre o meu filho. Seu filho? Mas ele está isento da corvéia. Ele acabou de deixar a fazenda. Para ir onde? Não sei. Ele acha que é desenhista. O coitado perdeu a razão. Não está querendo dizer que ele não cuida mais da fazenda e dos pastos, está? Infelizmente, sim. É loucura! A mãe dele e eu estamos arrasados, mas não pudemos impedi-lo e ele partiu. Algumas bastonadas e o caso teria sido resolvido. O fazendeiro baixou a cabeça. Eu tentei, mas Ardoroso é quase um gigante, e o diabrete tornou-se violento. Cheguei a pensar que me bateria. Um filho bater no pai? É preciso arrastá-lo a um tribunal e condená-lo. Tenho outra ideia. Pode falar. Já que ele não é mais meu filho, e já que deixou minha casa, por que continuar a isentá-lo da corvéia? Vou convocá-lo. Conte comigo. Podíamos fazer melhor ainda. Não compreendo. O fazendeiro falou em voz baixa. Esse bandido precisa de uma boa lição, não acha? Se o castigarmos severamente, a advertência evitará que cometa besteiras maiores. Se não interviermos, você e eu poderemos ser responsabilizados. O escriba levou o argumento a sério. O que propõe? Suponha que você convoque Ardoroso para a corvéia e que ele não compareça. Seria considerado um desertor. Você poderia aprisioná-lo junto com alguns brutamontes que lhe dariam um corretivo salutar. Isso pode ser feito. Porém, o que me dá em troca? Uma vaca de leite. O escriba já vibrava de contentamento. Uma pequena fortuna em troca de uma tarefa tão fácil. Acordo feito. Vou acrescentar alguns sacos de grãos, é claro. Não maltrate demais Ardoroso. Ele precisa voltar para a fazenda. Fim do capítulo 3. Muito bem, meus companheiros de leitura. Gostaram desse início de livro? Vamos ver que aventuras a gente vai encontrar nessa coleção.
O que será essa pedra da luz, hein? O que será essa pedra luminosa? Bom, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Vamos dando início a mais essa leitura, a mais essa aventura, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, dá uma curtida, um joinha aqui no vídeo e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!